louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queremos nesta noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queremos dizer que somos gratos ao Senhor por este dia que Ele fez para nós. Então vamos exaltar, engrandecer e louvar o nome do Senhor. Porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão assistindo esta live nesta noite. Que a paz do Senhor esteja invadindo a sua vida, o seu coração, o seu lar, a sua família neste momento. Onde você estiver, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Nós estaremos orando. Soberano Deus, neste momento queremos te agradecer, exaltar o teu nome, engrandecer, ó Pai, a tua soberania. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa nesta noite. Fala aos nossos corações através do estudo da tua palavra. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a caminhar a cada dia, debaixo, ó Pai, das tuas ordenanças. Senhor, fala conosco e guia os nossos passos. Em nome de Jesus, queremos pedir uma bênção especial para os teus filhos que estão nos assistindo através destas redes sociais. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Também os nossos irmãos, ó Pai, que se encontram enfermos. Queremos pedir que o Senhor contemple a vida de cada um neste momento. Em nome de Jesus te agradecemos. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, porque fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus, fomos resgatados do lamaçal do pecado. Mas, Leonardo, faça companhia para comigo aqui no púlpito, por favor. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus.
no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, o nome que é santo. Irmãos, eu queria convidar o irmão Márcio aqui à frente. Irmão Márcio, eu queria pedir ao irmão para estar orando para nós. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais hino, mas esta oração eu quero pedir em meu favor. Agora à tarde nós sepultamos mais uma sobrinha minha, então a gente está cantando aqui, mas o Senhor sabe como que estamos sentindo. Pode vir aqui à frente, meu querido. Quero pedir ao irmão que esteja orando para nós, para a nossa família, para que Deus nos dê força, porque só Ele, tá? É a quarta pessoa que nós perdemos em 4 ou 5 meses da nossa família. Mas a gente sabe que o Senhor faz o melhor. Ele sabe de tudo. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando, abençoando você que está nos assistindo, no nome de Jesus. E convoco a todos os irmãos a orarmos ao Senhor. Apresentar o pedido do nosso irmão e também o seu pedido, no nome de Jesus. Você que está assistindo também, apresente seu pedido nessa hora, porque Deus é poderoso para realizar, para consolar e para fazer maravilhas. Então oremos ao Senhor em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda é de fazer por nós. Te agradecemos, Senhor, por tua presença, Senhor, em nossa vida e em nosso meio, Senhor. Te agradecemos por livramento que o Senhor tem nos dado, Pai, que vimos e às vezes nem percebemos. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Deus. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, Senhor, por estarmos aqui neste culto, louvando e adorando ao Senhor junto com os irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por esse irmão que está acompanhando através da internet, por esse irmão que está aqui, por esse que ainda não chegou, não vai poder vir, que a mão do Senhor poderosa, Pai, alcance a cada um, ó Deus, com a tua bênção, Senhor, com a tua bênção, aquela que enriquece, que não traz dores, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando, Senhor, e que a vontade do Senhor seja feita, ó Pai, em nossas vidas, neste culto, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a presença do Senhor venha ser, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ainda mais sentida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha tomar a direção do estudo, Senhor, e do culto dessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante do Senhor o meu irmão, Pai, meu irmão pastor, ó Deus, o pedido dele, Pai, está aí diante do Senhor, a família dele, Pai, está diante do Senhor, ó Deus, o teu Espírito é aquele que consola os corações, o teu Espírito é aquele, ó Deus, que conforta os corações, por isso, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, continua fortalecendo o teu servo, Pai, continua trabalhando, Senhor, em meio à sua família e parentela, no poder do nome de Jesus, e cuidando, Pai, com o consolo que só o Senhor pode dar, ó Deus, e em meio a essa situação, ó Pai, faz a tua glória resplandecer, ó Deus, em nome de Jesus, para que vejam, entendam, considerem, ó Deus, foi a mão do Senhor que fez isso, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida do nosso irmão, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, a sua família, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, ó Deus, é o que nós oramos, Pai, e lhe pedimos no nome de Jesus, Pai, continua cuidando, Pai, da tua igreja, do teu povo, no nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 107. 107. Firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu
amo, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Wander Moreira, faz a leitura, por favor. Aleluia, glória a Deus. Com muita alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Privilégio para mim nessa noite poder estar lendo aqui a palavra de Deus. E nós vamos abrir então em Marcos, capítulo de número 6 e o versículo de número 56. Você que está em casa também pode acompanhar aí na sua Bíblia. Marcos, capítulo 6 e o versículo de número 56 para a nossa meditação nessa noite. E onde quer que encontrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim, todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Eu vos convoco a tocar em Jesus nessa noite. Ali, sim, ali eles tinham o privilégio de poder chegar e tocar mesmo nas vestes do Senhor Jesus. Ele estava ali naquele momento. Mas eu digo para vocês que nós podemos também tocar em Jesus, pela fé, porque o Senhor Jesus continua conosco. Então toque em Jesus nessa noite e você vai receber a sua vitória nessa noite. Querido Deus Todo-Poderoso, neste momento nós estamos orando, gratos a Ti, Senhor, por saber que Tu estás conosco mais uma vez nessa noite. Nesse culto que estamos prestando a Ti, Senhor amado, adorando, louvando o Teu nome, Senhor amado, e apresentando a Ti, Senhor, as nossas necessidades. Querido Deus, mais uma vez, Senhor,
nós apresentamos aqueles que estão enfermos. Nós apresentamos a Ti, Senhor, aqueles que têm dificuldades financeiras. Nós apresentamos a Ti, Senhor, aquele que precisa de libertação. Oh, Pai querido, nós apresentamos a Ti aquele que precisa agora de um consolo na sua alma, Senhor amado. Aquele que perdeu o seu ente querido, Senhor amado, está amargurado, Pai querido, sentindo aquela ausência. Mas, Senhor, Tu pode agora confortar os corações de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, nós estaremos ouvindo as meninas. Ah, não é só as meninas, né? Tem um rapaz também. Efraim. Efraim, vem cantar, rapaz. Que estarão louvando ao Senhor. Logo após, queremos ouvir a irmã Meire. A irmã vai fazer o que o Senhor colocar no seu coração. Que prazer imenso, a irmã Maria está conosco. Seja bem-vinda, irmã Maria. Que Deus continue abençoando a senhora cada dia mais. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa de número 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim. Por Tua graça no meu coração, que me encher de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado
em nome de Jesus. Aleluia. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom é render graças ao Senhor, né? Diz o salmista. A Bíblia nos relata no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 ali em diante, que havia uma mulher que sofria 12 anos, né, com fluxo de sangue. E ela já havia gastado todo o seu dinheiro e nada lhe resolveu. Estava também exclusa, né, dali da família e também fora dos termos de Israel. Mas ela ouviu o nome de Jesus e decidiu, né, tomar uma posição, né, convicta de que se ela tão somente tocasse na orla dele, ela ficaria curada. E a letra desse hino diz isso, amém? E nós vamos estar louvando. Quem souber pode me ajudar, amém? Uma mulher sofria uma enfermidade incurável. Tudo que tinha gastou, mas nada lhe adiantou. Ouviu dizer que Jesus ia passar por ali e resolveu tocar em suas vestes. Se eu tocar em suas vestes, curada ficarei. Ela avistou uma grande multidão, mas isso não impediu seu coração. Ela tocou no vestido do mestre com as suas mãos. Tocou, 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 tocou. Tocou, 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 tocou. Quem me tocou? O mestre perguntou. Ninguém te tocou. Seus discípulos responderam. Quem me tocou? Eu senti que de mim virtude saiu. Quem me tocou? Alguém me tocou. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Há 12 anos eu sofria uma enfermidade incurável, mas tocando em suas vestes, curada eu estou. Fui eu, Senhor, sim, fui eu quem te tocou. Fui eu, Senhor, sim, fui eu quem te tocou. Amém? O irmão leu aqui a palavra e o Senhor me levava a esse louvor. A nossa esperança está no Senhor, que os nossos olhos fitos estejam nele. Se você precisa de um milagre que somente o Senhor pode fazer, toque, ore, clame, peça, porque todo aquele que pede, ele dá, e todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, ele abre, em abundância o celeiro dele derrama a bênção que enriquece e não traz dores.
E eu agradeço em nome de Jesus. Queridos, neste momento, nós estaremos adorando ao Senhor através dos dízimos e ofertas, enquanto o cantor Vander Moreira vai louvar ao Senhor. E queremos avisar os irmãos que a lista da contribuição para o saco de cimento está ali comigo. E você querendo acertar hoje, ou então colocar o seu nome para esta ajuda, nós estamos prontos a receber dos irmãos, tá? O cooperador irmão Leonardo vai estar orando, ministrando a bênção sobre cada dizimista, cada ofertante e cada contribuinte com esta obra ali do Getsemane. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. Coloque a sua oferta, o seu dízimo na sua mão. Ofereça a Deus com alegria, pois a palavra do Senhor diz que aquele que oferta, com alegria, o Senhor agrada quando nós ofertamos com alegria. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, meu Deus, de estar aqui na sua casa nessa noite. Meu Deus, para adorar o teu santo nome, para bendizer a sua face gloriosa, meu Senhor. Meu Deus, para suplicar de ti, meu Deus querido, as suas bênçãos. Meu Deus, o seu perdão, o seu livramento. Meu Deus, a prosperidade do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que irá ofertar, que irá dizimar, meu Deus, nesta noite na sua casa. Para mim é um privilégio muito grande, meu Senhor, poder, meu Deus querido, de alguma forma, Senhor, ser útil, meu Deus, na sua obra, abençoar aquela construção. Eu tenho certeza, meu Senhor, que ela já faz parte do seu livro, do livro das suas obras, meu Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos dado, meu Deus, e o Senhor nos usará de forma gloriosa, meu Deus, nesta grande obra. Ah, Deus de milagre, Deus de vitória, opera, Senhor, no coração de cada irmão, no coração de cada irmã, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abre as portas fechadas, Senhor, os negócios embaraçados, meu Deus querido, que o Senhor venha desembaraçar, as causas, meu Deus, na justiça, meu Deus, as portas de emprego, meu Deus, abençoa teu povo, prospera teu povo, Senhor, em todas as áreas, de todas as formas, meu Deus, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa teu povo, abençoa a vida financeira do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aquele que deseja comprar, meu Deus, um carro, uma casa, meu Deus, montar um negócio, Senhor, prospera teu povo, Senhor, eu te clamo nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre, Senhor, as portas, como o Senhor abriu para Jacó, Senhor, como o Senhor abriu para Abraão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toca, Senhor, na vida financeira do teu povo, Pai, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido, nós abençoamos o teu povo, Pai, pelo teu poder, pela tua glória, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode assentar? Só um minutinho, Elias. Uma obra dessa, como está iniciando ali no Getsemane, é a oportunidade de muitos de nós dar um voo na vida financeira, tá, irmãos? Eu volto aqui há 20 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu mudei para a região de São Marcos, que o pastor Luiz Carlos estava construindo muitas obras aqui. Elias,
Ninguém tinha carro naquela época. Eu não sei se os irmãos lembram. Poucas pessoas. E dali para cá, irmãos, muitos irmãos prosperaram. Muitos esqueceram, né? Nem lembra mais, né, Elias? Mas eu lembro, tá? Eu lembro, irmãos, eu recebi muitas bênçãos. E essa é a porta que Deus tem aberto, irmãos, para prosperar muitos irmãos nesse momento, tá? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nessa noite eu canto Gotas de Sangue. Gotas de sangue no Calvário por mim correram. Por meus pecados, Jesus assim trocou. Cravejados, pés e mãos, por mim sofreu. Meu adorado e amado Salvador. Oh, quão terrível dor ele sentiu. Minhas culpas, meus pecados, ele levou. Cravejados, pés e mãos, por mim sofreu. Meu adorado e amado Salvador. Oh, quão terrível dor ele sentiu. Minhas culpas, meus pecados, ele levou. Seu padecer, para mim, foi a vitória. Só pelo amor, 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 só pelo amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, sua igreja, amém? Os irmãos estão felizes, mais uma vez, de estar aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, conforme foi mencionado, os irmãos que estão enlutados, que Deus possa abençoar. E os irmãos também que estão cooperando para a obra de Deus, que Deus abençoe, amém? O irmão Leonardo foi sucinto aqui nas suas palavras. Nós somos gratos a Deus. Eu pude participar, né, até mesmo no lançamento da Pedra Fundamental no bairro Vitória. A congregação que está aí hoje com seus 15 anos ou um pouco mais. Graças a Deus, né, Deus tem feito grandes coisas naquela congregação. E eu pude participar, né, e abençoar aquela obra. Eu creio que São Marcos também, nós falamos que o São Marcos tem condição aqui de contribuir com pelo menos 200 sacos de cimento, né? Acho que já chegou nos 100, já,
Está quase. Quase chegando em 100. Em nome de Jesus, nós vamos chegar em 200. Amém, igreja? Deus vai continuar nos abençoando. Os irmãos trouxeram a Bíblia Sagrada, livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Nós vamos meditar nesta noite, em nome de Jesus. A palavra 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Todos acharam, amém? Versículo de número 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor, meu Pai, tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, este culto, esta palavra, meu Pai, cada um que aqui está presente, os irmãos que estão nos acompanhando, meu Pai, pelas redes sociais. Deus assim abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Nós estivemos meditando no domingo um pequeno trecho da Bíblia Sagrada, do livro de 1 Pedro. Nós vemos que este livro, conforme nós comentamos no domingo passado, nós vimos que este texto, essa carta, é diferente das cartas escritas por Paulo. O livro de 1 Pedro, nós vemos aqui uma mensagem não diretamente endereçada, conforme Paulo direcionou a algumas igrejas, algumas pessoas. Aqui nós vemos de uma forma que Pedro transmitiu de uma forma universal, né, transmitindo esta mensagem para diversas pessoas. Nós fizemos um comentário aqui e é preciso que nós aqui voltemos e nos lembramos daquilo que a Bíblia Sagrada e aquilo que a história traz de meditação para nós aqui nesta noite. Nós vimos que a dor, a angústia, o sofrimento, aquilo que as pessoas passam, se nós não sabermos administrar isso nas nossas vidas, se nós não sabermos a forma como nós vamos nos andar, como nós vamos tomar providência diante dessa circunstância, essa angústia, ou esta enfermidade, ou esses problemas sociais, ou fraquezas, elas vão nos oprimindo, não é verdade? E à medida que, se nós não sabermos equilibrar, administrar esse momento difícil nas nossas vidas, muitas pessoas ficam angustiadas. Provavelmente, na maioria isso faz com que as pessoas desistam dos seus ideais, que as pessoas desistam daquilo que ela acredita. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que, às vezes, a perseguição faz com que as pessoas venham a se entregar e, às vezes, se render, e aquilo que ela acreditava, ou aquilo que ela mantinha por base, por força, ela acaba abrindo mão. Para os irmãos entenderem, eu, pouco tempo, conversei com um obreiro que eu, de forma até um pouco
infantil, eu cheguei para ele, apontei o dedo para ele e falei assim, olha, você não vai fazer isso que você está pensando, não. Você não vai fazer isso, não. Você não vai acontecer isso, não. Ele falou, mas por quê que eu não vou fazer? Falei com ele, você não vai fazer porque quando eu aceitei Jesus, você falou para mim não fazer isso. Quando eu não tinha conhecimento nenhum técnico, espiritual, nem teológico, você falou para mim não fazer isso. Você falou para mim não desistir nos momentos difíceis. Você falou tudo isso e eu peguei isso até hoje. E eu estou falando isso com você, você não fazer isso, porque você me ensinou isso, agora você vai ter que se manter. E você falou tudo pautado na palavra de Deus. Mas aquilo me assustou, porque muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão se entregando diante de alguma agonia, diante de algo que oprime, e as pessoas começam a se ceder, começam a ceder. Quando nós lemos a carta de 1 Pedro, nós vemos que muitos cristãos no primeiro século começou a ceder diante da perseguição. Ou seja, a igreja de Cristo, aqueles que eram perseguidos pelos judeus, pelo sistema social, aqueles que eram perseguidos, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo sabendo dos projetos, mesmo sabendo daquilo que Cristo tinha prometido, muitos deles começaram a fraquejar por causa de uma grande perseguição que começou lá em Jerusalém contra os servos de Cristo Jesus. Todos aqueles que eram adeptos a Cristo Jesus, todos aqueles que pregavam, que faziam como Cristo Jesus, começou a sofrer essa perseguição. Então esta fama, as pessoas que seguiam Jesus, o evangelho, as boas novas, elas iam se espalhando. E aonde ela ia se espalhando, nós vamos vendo que à medida que foi se espalhando, a perseguição também foi se aumentando contra não só Cristo que foi crucificado, mas com aqueles também que seguiam, que faziam a vontade de Jesus Cristo. Nós vimos que nós comentamos aqui que chegou num ápice, num clima, chegou num ponto quando nós vimos Roma determinar que todas aquelas pessoas tivessem que curvar diante de César. Ou seja, todos deviam curvar diante de César. Então, aqueles que não curvassem, conforme a Bíblia Sagrada diz, os próprios cristãos, eles eram açoitados, perseguidos e tinham, e passavam por muitos sofrimentos. Pedro foi um desses. Ele estava falando aqui e ele não conhecia, talvez, ele podia falar isso muito bem, porque ele foi perseguido. Pedro, ele foi espancado, Pedro também foi aprisionado. Mas havia em Pedro algo diferente, mesmo diante das constantes ameaças que ele sofria. Nós vimos Pedro com uma força espiritual muito grande, até porque nós comentamos que ele passou tantas coisas, inclusive acompanhar a morte dos seus companheiros. Não é fácil, imaginem, irmãos, quando a igreja, quando Cristo foi crucificado e os discípulos reuniram no cenáculo. Imagine o medo, eu imagino o medo dos discípulos. Tio Luiz Salustiano, quando o líder, aquele que era coluna para eles, tinham sido crucificados, eu fico imaginando eles, a agonia deles de imaginar, nós seremos os próximos, se nós tornarmos adeptos. É por isso que a gente vê, quando aqueles que foram encorajados pelo Espírito Santo de Deus, foram só 120,
noite, aqueles outros todos recuaram, porque muitos deles devem ter imaginado, se nós formos juntos, possivelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E às vezes no meio do caminho fala assim, vamos embora, não vai não, vamos embora. E aí eles começam a esquecer das promessas de Deus que foi feita pela vida deles. E diante dessa circunstância que aconteceu, e é sempre assim, quando acontece uma fatalidade, quando acontece essas mortes, essa perseguição, dá a impressão, né, que a igreja, né, o evangelho, ele estava se dissipando. Obrigado. Mas na verdade Deus tem as suas formas de trabalhar, amém, igreja? Mas Pedro estava vendo a igreja sendo dispersa, perseguida. Mas mesmo assim, ele mostrou que ele conhecia um Cristo, e diante dele conhecer esse Cristo, nada poderia abalar a fé que ele tinha em Cristo Jesus. Deixa eu perguntar algo para a igreja aqui nesta noite. Eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês, nem na minha, ou o que poderá acontecer. Mas essas coisas, elas poderão abalar a fé de vocês, a ponto de vocês desistirem ou recuarem daquilo que Deus tem para vocês. Esta palavra, esta mensagem de Pedro, ela tinha um propósito. E o propósito eu vejo assim como um remanescente, porque o propósito dele era oferecer coragem, encorajamento para todos aqueles que estavam sofrendo naquela época. Mas a mensagem de Pedro, ela não é somente para os cristãos daquela época, para os judeus que foram expulsos de Jerusalém, não. Eu vejo que esta mensagem era para eles, mas também era para todos os crentes em todos os lugares, em todas as épocas. Quando eu disse aquilo no começo, é porque as pessoas estão desistindo muito facilmente e desacreditando daquilo que Deus falou, fez na vida dela. Tem gente que, se for ver, irmãos, se nós colocarmos na balança, nós vamos falar assim, realmente nós somos dependentes de Deus. E se nós estamos aqui nesta noite é por quê? Porque em todas as tribulações, em todas as perseguições que nós passamos, em todos os momentos difíceis, Deus estava conosco em todas elas e nos abençoou para que nós possamos estar aqui nesta noite para glorificar, exaltar e bendizer o nome dele. Vocês creem nisso em nome de Jesus? Nós vemos Pedro aqui passar maravilhoso para a igreja, porque ele demonstrou essa confiança em Cristo Jesus ressurreto. Então Pedro, ele escreve para esta igreja dispersa, e nós vemos logo no início, no primeiro capítulo, quem leu o livro de Pedro vai ver que ele inicia explicando para os leitores ali, falando e agradecendo a Deus pela salvação que era sobre a vida deles. Então, diante de todas as perseguições, de todas as labutas, nós temos que nos alegrar baseado no texto, no que Pedro nos demonstra, baseado em todas as coisas, ainda nós temos que nos alegrarmos, porque há uma salvação sobre as nossas vidas. Quem ainda se alegra com a salvação nesta noite, em nome de Jesus? Às vezes as pessoas esquecem disso, e nós vimos aqui nos primeiros capítulos, Pedro se apresentando e agradecendo a Deus, e eles vão explicando para os leitores que essas provações e essas coisas vão fazendo a gente ficar mais experiente. Quando eu aceitei Jesus, irmão Vanderlei, olha só como é que são as coisas. A gente tinha as provações de vivência, de ter condição difícil, né, das questões sociais. A gente ainda não tinha passado grandes provações nas nossas vidas.
Mas quando a gente aceita Jesus, às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, uma maturidade, porque às vezes a nossa fé ela é irresponsável. Às vezes nós vemos as pessoas que têm uma fé irresponsável, ou às vezes todo caixão que passava, eu achava que se eu colocar a mão, aquele morto ia ressuscitar. Todos. Queria nem saber. Estava escrito na Bíblia que o morto ressuscitou, e todo caixão que passava queria pôr a mão para ressuscitar. E às vezes chega a ser um pouco inconsequente essa fé. Por quê? Porque a gente ainda não tinha aquela maturidade de entender que todas as coisas, independente se é em vida ou se é em morte, se é derramando sangue ou não, todas as coisas estão dentro da vontade de Deus. Então tem algumas pessoas que Deus dá a vida para o nome dele ser glorificado, mas tem algumas pessoas que morrem para o próprio nome de Deus também ser glorificado. Então nós vemos isso e a gente é um pouco imprudente. E a gente vai ver que à medida que nós vamos caminhando, às vezes com erro, com perseguição, com calúnia, qualquer coisa, essas coisas vão fazendo, sabe o quê? Refinando a nossa fé. Quando nós vimos aqui Pedro encorajando o povo, ele expressa isso com convicção, falando que isso refinaria a fé daqueles que estavam passando por perseguição. E aí, irmãos, quando nós estivermos por momentos difíceis assim, aí que nós temos que abraçar com Cristo Jesus. Aí que a gente tem que ficar mais próximo de Deus. Aí que a gente tem que confiar mais em Deus. Por quê? Porque quem nos garante a vitória é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Pedro fala isso, eu lembro muito, irmão Wanderlei, nos dias de hoje, porque a gente não vai expressar teologicamente aqui a carta, enfim, um dia nós vamos mencionar isso, falar de toda a carta, capítulo por capítulo. Mas quando ele explica aos seus leitores que as provações refinariam a fé, era como se Pedro estivesse falando com eles assim: olha, eu sei o que vocês estão passando, essas perseguições, essas dificuldades, mas aqui não desanima não, vocês vão ficar mais experientes. Eu disse aqui no momento mais difícil da minha vida, o inimigo, as pessoas falam: e agora? Você é crente? E agora? Como é que você vai passar por isso aí, hein? Está abrindo mão da sua vida para servir Deus? Olha o que aconteceu. Olha aí o que aconteceu. Olha isso aí, olha. E agora ele vai cair, agora ele vai desistir. Não. No momento mais difícil da minha vida, eu fui vendo Deus refinando a nossa fé e nos fortalecendo para que a obra de Deus possa dar continuidade, agora nós mais experientes, agora com mais convicção do que nós vamos fazer. E nessas horas, nesses dias, o que eu observo, que é difícil nós mantermos uma vida íntegra com Deus. É difícil nós mantermos, e Pedro, ele nos orienta nisso, porque a tendência natural do ser humano, diante das circunstâncias difíceis, quando chega no limite, a tendência do ser humano é desistir. A tendência do ser humano é se entregar. A tendência do ser humano é aceitar. Você imagine na crise financeira que nós estamos vivendo. Quantos servos de Deus, quantas pessoas, quantos cristãos e quantas pessoas na nossa igreja não se corromperam do seu caráter por causa de uma moeda, por causa de algumas moedas. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, Pedro, o trecho que nós lemos, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, que não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Depois que Pedro explicou todas essas coisas, depois de todas essas circunstâncias, ele foi falando sobre a salvação, falando sobre Deus, falando sobre os antigos profetas. Ele foi fazendo com que as pessoas compreendessem a palavra dele. Depois de tudo isso, ele começa a falar para que as pessoas fossem honestas e que as pessoas buscassem a salvação ou a santificação para a vida delas, em toda a nossa maneira de viver. Era como se Pedro estivesse encorajando eles, falando sobre a salvação, e nesse período, aqueles que estavam passando ia reforçar a fé deles, mas enquanto eles esperavam isso, era para eles viverem de uma forma irrepreensível, fazendo o quê? Garantindo um padrão que Deus gostaria que eles vivessem. Ou seja, quando nós vemos isso, Pedro orienta, e nós vemos aqui que nós cristãos, nós temos um padrão de vida a ser vivido, mesmo nós passando por momentos de dificuldade. Mesmo nós tendemos para... Uma vez eu estava conversando com uma jovem, e eu conversei com ela, eu fiquei um pouco preocupado, sabe por quê? Porque os anos foram passando, e ela não conseguia casar. E ela achou que ela estava velha demais. E ela estava esperando o Senhor. Quando estava chegando a promessa dela, ela desistiu. Ela falou assim, agora eu vou usar a minha própria técnica. E começou a vestir roupas sensuais. Começou a participar de alguns encontros. Começou a participar de alguns trabalhos seculares, para adquirir aquilo que Deus já tinha prometido para ela. Mas aí ela não esperou Deus entregar aquilo para ela. Ela mesma achou que com a sua técnica, com a sua forma física, ela poderia resolver isso por si só. E não pode. Nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitas pessoas pregam isso e falam, e é fato. Se nós formos ver e avaliar, lendo a Bíblia Sagrada, os padrões morais da nossa época realmente estão sendo os piores já vividos na face da terra. Os padrões morais de hoje são corrompidos a ponto de alguns cristãos se convencerem ou irem na mente de pessoas que são ímpias. Sabe aquele negócio, não tem nada a ver não? Pode ir, não tem nada a ver isso não. Não vai, não tem nada a ver não. Não deixa de fazer isso. O mundo, infelizmente, tem sido manchado aos anos que se passa pelo pecado, e nós estamos rodeados por isso. Quer ver uma coisa? Nunca na face da terra as crianças, os adolescentes, os jovens têm sido tão afetados pela pornografia, pela sexualidade, pela promiscuidade, igual está sendo agora. Se nós formos olharmos, a desonestidade, muitas das vezes, está fazendo parte da igreja e as pessoas não estão nem aí. Deixando o mundanismo, legalismo e a sequência de coisas penetrar dentro da igreja. Mas nós que somos da Assembleia de Deus, nós entendemos. Deus, Ele não quer, se nós lermos o livro de João, capítulo 17, Deus não quer que nós nos isolemos desse mundo, mas Deus quer que nós fugirmos do pecado. Jesus provou isso, e nós vamos ver na Bíblia Sagrada, e eu acho magnífico quando Jesus reúne os discípulos depois de fazer os milagres, aquelas coisas todas. Ele reúne os discípulos e fala assim,
vocês saem da terra, vocês é luz do mundo. Quando eu vejo aquilo lá, é a mesma coisa de Jesus estar falando assim, olha, eu fiz todas essas coisas aí, né? Vocês estão me seguindo. Amém. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Existe um padrão moral, ético, cristão a ser seguido por vocês. E qual que é esse? Que agora vocês são sal. Vocês são luz. Ou seja, dentro da igreja ou fora da igreja nós temos que ser sal e luz. Dentro do nosso trabalho ou fora do nosso trabalho nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser referência. Por quê? Porque Deus diz para nós não fugirmos, não nos isolarmos desse mundo, mas transformá-los. E nós só conseguimos isso se nós crermos na palavra de Deus. E eu disse que nunca foi fácil, irmãos, viver como povo santificado, com tanta corrupção, com tanta injustiça que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Outro dia eu estava trabalhando e fazendo um relatório de serviço, tem muito isso, não sei se já aconteceu isso com vocês. Parece que tem coisa que é para testar a gente, não é verdade? A gente está lá trabalhando, aí um colega nosso, o chefe, não faz isso aqui, isso. Tá tranquilo, ninguém tá vendo. Não, isso tá tranquilo, faz isso aí. Faz não, irmãos. Faz não. Faz não. Vou ser perseguido lá no serviço. Faz não. Vou ser perseguido lá no outro. Faz não. Sabe por quê? Porque se o homem não te garantir o emprego, não te garantir a vitória, Deus vai te garantir. O emprego vai te garantir a vitória, se você manter a integridade. Então eu vejo nesse texto Pedro orientando eles, olha, nesse período, lembra de viver não como vocês eram na época de ignorância, na época que vocês não conheciam Jesus, mas agora vocês têm que viver assim, de forma santa, se santificando, buscando santificação. Não na igreja, não é só na veste, é em toda a vossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Mas nós entendemos por isso, por essa corrupção, nós vemos com Jesus que é possível, sim ou não? Jesus provou que é possível, sim ou não? Sim, Jesus nos provou que é possível nós vivemos nesse mundo e nós mantermos a integridade. Jesus nos mostrou, baseado nos seus passos, que nós conseguimos ter uma vida responsável, uma vida de cristão, uma vida de santificação. E nós temos que seguir Jesus, porque no próprio livro de Pedro, no capítulo 2, nós vemos Pedro falando, porquanto para isto me foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, seus caminhos, a qual não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Então nós temos que seguir Jesus, amém, igreja? Então nós vemos que há uma teologia que vem deturpando a vida de muitos irmãos. O evangelho hoje, ele tomou uma conotação diferente. Se nós, irmãos, ficaram muito em casa, nem no período da pandemia, eles não perdoaram. A gente cansou de ver pessoas vendendo máscara ungida, vendendo álcool abençoado, e falando que na pandemia você vai ser, o que você fazer não vai dar, você vai ser empresário melhor agora na pandemia, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E essa teologia, ela está enojando as pessoas, porque muitas das vezes ela não prega a realidade que a Bíblia Sagrada nos instrui. Há determinados pontos ou momentos na vida da gente que só é resolvido a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e nós esperamos em Deus vivendo uma vida de santificação. Quer ver uma coisa? De acordo com o texto no livro de Josué,
Os irmãos conhecem muito bem a história. O povo tinha um grande desafio. O desafio do povo era o quê? Chegar na terra prometida. Mas havia um empecilho, irmãos, para chegar na terra prometida? Havia. O povo tinha que atravessar o Rio Jordão. E não havia ponte sobre o Rio Jordão. O povo não podia atravessar nadando. Por quê? Junto com o povo, eles levavam ali os animais, levavam as carroças. E ali as pessoas tinham que atravessar com todos os seus pertences. A melhor maneira de atravessar para o outro lado é em terra. Não é verdade? A melhor forma que tinha era em terra, porque para as águas não tinham como eles fazerem aquilo. Mas o povo sabia, assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo do Egito passar, Deus poderia fazer o mesmo agora. Para abrir o Rio Jordão não era impossível para Deus. Aí o que acontece? Nós vemos que o Rio Jordão, irmãos, a gente vê o milagre de Deus. O Rio Jordão, para atravessar, tinha alguns trechos pela sua largura, pelos quilômetros que eles tinham a atravessar, era impossível intelectualmente alguém pensar em atravessar com tudo aquilo que eles carregavam. Intelectualmente era muito difícil. E às vezes na vida da gente não chega um ponto que a gente parece que dali em diante nós não já sabemos mais o que fazer. Já viram? Alguém já chegou nesse ponto também? Mas já viu quando o povo tinha que ser alimentado e só tinha os pães e os peixes? Sabe o que aconteceu com os pães e com os peixes? Se tivesse na mão do homem não ia acontecer nada, mas quando estava na mão de Deus houve uma multiplicação. Então muitas das vezes quando chega um ponto da vida da gente, a melhor coisa é nós não tomarmos a decisão, a melhor coisa é nós colocarmos na mão de Deus e viver uma vida de santificação, porque na mão de Deus é que o milagre vai dar nas nossas vidas e nós vamos continuar caminhando. O Jordão, irmãos, para ser atravessado naquele ponto, chegou o povo agora, e agora? O que é que eu faço? E aí nós vemos aqui que nesse prazo de 3 dias, Josué orando, ele chegou numa conclusão, porque ele precisava de apresentar uma melhor alternativa para o povo. Para quê? Para passar esse obstáculo e alcançar a terra prometida. E sabe qual que é a alternativa viável diante da oração de 3 dias que ele estava orando? A alternativa foi ele dizer por povo, Josué capítulo 3, do 1 ao 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificar. Então a única forma de alcançar as maravilhas de Deus é santificando, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E aí nós entendemos as palavras de Pedro, e nós refletimos isso, quando Pedro, irmão Leonardo, no começo, fala de salvação, depois há aquele contraste, diferentemente das outras cartas, e nós vemos Pedro exortando as pessoas a viverem em santidade, aos discípulos que estavam sofrendo perseguição, aos crentes, a manter a vida de santidade. O povo atravessou, porque eles chegaram numa conclusão. Você quer ver maravilha na sua vida, na tua casa? Santifica. Santifica na verdade, porque senão ninguém verá a Deus. Olha só, nesta noite nós viemos ouvir a palavra de Deus. E como é bom nós ouvirmos para nós santificarmos as nossas vidas. Eu lembro muito bem, a gente lembra lá do pré-batismo, não é verdade? A gente fica um pouco ansioso e a gente aprende lá. Eu queria que as coisas acontecessem muito rápido na minha vida.
E algumas coisas aconteceram mesmo. Eu fiquei orando a Deus todo dia de madrugada, 3 horas da manhã. Fiquei 36 horas sem comer nada, pedindo: Deus, me batiza com o Espírito Santo, numa agonia. E eu estava quase não vigiando mais, de tanta ansiedade. Lembro um dia o presbítero lá do Goiânia, bateu no meu peito e falou assim: para com isso, senhor. Você está ansioso demais. A promessa de Deus é para todo mundo. Só continua pagando o preço, para com ansiedade. Porque eu queria que as coisas acontecessem rápido. E eu não entendi um processo. Eu achava que o processo era aquele ali. Ele falou: não fica ansioso não, sua vida não. Você vai ser batizado. Mas deixa eu falar com você. A obra de Deus não para por aí não. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas depois tem os dons espirituais. Depois tem o ministério eclesiástico. Depois tem algo a se conservar. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí a gente aprende lá no pré-batismo. A gente andando e a gente faz o quê? Até brinquei que as mulheres não entendem muito bem. A gente está lá no mundão, a gente faz o quê? Aceita Jesus, a gente converte, não é isso? Faz a conversão. Mas é brincadeira, viu, Maria? Você sabe o que é conversão, né, tio? As mulheres sabem o que é conversão. Estavam andando de um lado. Aí a gente empreende aqueles tópicos, né? A gente tem a conversão. Depois a gente passa pelo processo da regeneração. Depois a gente passa pelo processo da justificação. E depois nós temos que chegar ou buscar a santificação para nós garantirmos a salvação das nossas vidas. E eu ansioso com a regeneração, com a justificação, e eu nem vi que a santificação, nós temos que manter isso na nossa vida. Olha, irmãos, para vocês entenderem isso. Quem lembra de Moisés, o libertador, amém? Olha só, Moisés era escolhido por Deus, irmãos, para libertar o povo de Israel, amém? Moisés era escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Mas por providência divina, irmãos, providência divina, Deus providenciou que ele pudesse sobreviver no palácio real. Providência divina. Deus deu livramento, por quê? Porque há um decreto que todo menino que nascesse de mulher hebreia teria que ser morto. E nós estamos vendo ali, por intervenção divina, Moisés sobrevivendo, tornou homem. E aí aos 40 anos ele cometeu um homicídio. Aos 40 anos ele cometeu homicídio e ele foge para as terras de Midian. Quando ele foge para as terras de Midian, nós vemos a essa terra, posteriormente, depois, seria a terra onde ele ia ser usado para conduzir o povo de Deus. Olha só, conduzido a uma terra, fugiu para uma terra que posteriormente ele conduziria o povo de Deus. Entretanto, ele foi transformado, virou pastor de ovelhas. E nós vamos vendo aqui em um dos seus trabalhos, a Bíblia fala que ele, caminhando nessas terras, a Bíblia diz que ele avistou, ele deparou com uma sarça em chamas, e essa sarça em chamas, à medida que ele olhando, ele ia vendo, essa sarça ela não se consumia. Olha só, quando ele via aquilo, ele foi se aproximando de curiosidade, né, irmão? Se eu visse uma sarça em chamas e aquilo não era consumido, e ele começou a chegar próximo, Léo, para aproximar, para ele ver o que é aquilo que estava acontecendo, para investigar o que acontecia. Quando ele chegou próximo ali, ele ouviu uma voz do meio das chamas, e a voz dizia: não chegue para cá, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Quando nós vemos esse texto, irmãos, nós vemos que Moisés tinha passado pela transformação. Mesmo ele passando pela transformação, Deus fala o que com ele? Tire as sandálias, porque aonde você pisa é terra santa.
Ou seja, mesmo nós, depois de convertidos, depois de passar pelo processo da regeneração, mesmo depois de nós passarmos a ser justificados por Deus, nós devemos manter uma vida de santidade diante dele. Quando nós vamos estudando a história, nós vamos olhando, os irmãos vão ver, há uma cultura oriental que tirar as sandálias é sinal de respeito. As pessoas tiravam, era um sinal de respeito. Então, o contato do pé com o lugar santo significava o quê? Um relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo, ou seja, Moisés, você converti, sim, mas mantém santidade para você ter qualquer relacionamento íntimo comigo. E assim é com a igreja do São Marcos nesta noite. Assim é conosco nesta noite. Nós devemos manter uma santidade com Deus para nós mantermos um relacionamento. Nós entendemos naquela época os hebreus, para entrar na casa de alguém, eles lavavam os pés. E aí nós vimos Moisés no Monte Horebe, também conhecido como Monte do Senhor. Nós vimos ele tendo esta visão, e quando ele chegou no monte, nós vimos que, embora ele era escolhido por Deus, embora ele tinha um chamado, ele tinha que se render ao Todo-Poderoso em santificação. Quando Moisés tira as sandálias, eu fico imaginando dentro dessa cultura oriental e trazendo para os nossos dias. Eu vejo que para nós chegarmos no lugar que Deus quer que nós cheguemos, para nós garantirmos a salvação, conforme Pedro estava orientando a igreja, encorajando eles, falando para eles viverem em santidade, nós precisamos tirar, muitas das vezes, o calçado da superficialidade, da soberba, da prepotência, do orgulho, e nós vivermos uma vida de humildade na presença de Deus. Quantos creem nisso nesta noite? Pode dar um glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Os irmãos creem nisso em nome de Jesus? Quando nós, irmãos, nós estamos aqui chegando ao final, por causa do horário, mas eu creio que o Senhor fará maravilhas na vida daqueles que se inclinam para Ele. Eu creio que Deus, embora nesse ano pandêmico, neste ano, Deus fará maravilhas na vida daqueles que se consagram a Deus ainda. Às vezes vocês não entenderam, eu sei que Deus vai fazer grande transformação na vida daqueles que se consagram, daqueles que se esvaziam de si, aqueles que se diminuem diante de Deus para que Deus possa crescer, daqueles que ainda jejuam, daqueles que oram, daqueles que abrem mão da corrupção, que abrem mão da idolatria, que abrem mão das vaidades, abrem mão de um monte de coisa por causa do reino de Deus. Eu creio que Deus vai abençoar nesta noite a vida daqueles que se rendem diante dele. Vocês creem nisso em nome de Jesus? João 17, diz assim a palavra de Deus, se os irmãos podem acompanhar aí na tela. João, capítulo 17. Deus estabeleceu alguns meios, amém, igreja? Para nós nos santificarmos, amém? E ali nos diz um dos meios para nós santificarmos. E aqui nós fechamos essa palavra nesta noite. Nós podemos falar que pelo menos uns 30. Dentre eles o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas eu gostaria que a igreja do São Marcos frisasse nesse aqui, para nós santificarmos na onde? E qual que é a verdade? Quem é a verdade? A palavra de Deus tem um efeito purificador na nossa vida, amém?
um efeito penetrante. E pela palavra de Deus nós vamos nos santificar e nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Eu convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos e agradecermos a Deus por este culto, por esta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, é preciso nós desfazermos de algumas coisas nas nossas vidas. A gente ouve grandes escritores, grandes pastores falando, e a gente falando sobre a gente tem que tomar cuidado com tudo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo. E se isso ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas, nós temos que equilibrar. Nós temos que equilibrar isso. Mas pode ter certeza que Deus vai dar a vitória, amém? Nós queremos nesta noite, eu vou pedir ao nosso pastor, Luiz Salustiano, possa vir aqui à frente. Nós vamos pedir para que ele possa fazer essa oração em favor de todos que ouviram a palavra aqui nesta noite, amém, igreja? Nós vamos orar pedindo a Deus para que nós possamos nos santificar as nossas vidas a cada dia, para que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu sei que os irmãos vieram aqui nesta noite e fez um pedido, amém? Eu creio que Deus é poderoso, amém? Para atender todos eles em nome de Jesus. Então, nosso pastor Luiz Salustiano estará orando. E após esta oração, você possa receber essa oração. Logo em seguida estará dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Oremos, irmãos. Querido Deus, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer por essa noite maravilhosa. Estamos aqui no santuário oferecendo a Ti o nosso culto de adoração, louvor e gratidão. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. A palavra que acabamos de ouvir sobre a santificação da nossa vida, nós possamos colocar em prática, ó Pai, cada momento da nossa vida. Abençoando ricamente cada um dos Teus filhos, despede-nos em paz, leve para o nosso lado, dá-nos uma noite cheia da Sua graça, cheia do Seu poder. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Estenda as mãos assim em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. Amém? Deus abençoe o irmão lá do Vitória, está ali sempre conosco. Deus abençoe, irmão. Fugiu o nome do irmão aqui, você acredita? Acho que é a idade. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os demais irmãos, obreiros, que Deus abençoe vocês. Que o grande, o eterno, inabalável e inconfundível amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vamos com Deus. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.